Felipe Yamagishi, da JA Solar. Tenha bondade, por favor. Opa, vamos lá. Vou falar hoje para vocês um pouquinho sobre módulos fotovoltaicos, aplicação deles em rooftop, né, em telhados, que tem acontecido muito aí hoje em dia. A gente vai falar de por que isso tem acontecido aqui no Brasil e também já aconteceu em outros mercados, tá, gente? Vou passar a apresentação em 4 tópicos aqui para vocês, falando rapidamente da empresa, aplicações de tecnologia, passando aí pela linha de produtos rapidamente, porque são informações aí bem acessíveis, e discutir o fator principal aí, que é a aplicação dos bifaciais em telhados, tá, gente? Próximo slide, por favor. Mais um, por favor. Falando um pouquinho da JA Solar, fundada em 2005, né, ela figura aí entre os 4 maiores fabricantes do mundo, né, tem cerca de 25 mil colaboradores. Ano passado embarcou quase 16 gigawatts, aí, né, falando globalmente de embarques, e já temos aí entregues mais de 63 gigawatts, que são números bem expressivos, aí, falando globalmente, né, gente? Próximo slide, por favor. Agora, na última Bloomberg que saiu aí, né, quem acompanha, quem assina, deve ter chegado para vocês de alguma forma, devem ter identificado, a JA ficou em segundo colocado como maior fabricante aí, de módulos fotovoltaicos, com capacidade aí de 35 gigawatts. Até o final do ano nós vamos ter 40 gigawatts de capacidade produtiva, né? Falando globalmente de mercado, né, nós temos uma marca que tem 11% de market share, ou seja, né, temos uma capacidade grande e temos uma capilaridade boa de mercado também globalmente. E também somos uma empresa com 100% de bankability, né? Quem não sabe o que é bankability, depois dá uma pesquisadinha aí, que é um fator bem importante para vocês considerarem nos seus projetos aí, quando vocês forem avaliar uma marca, robustez, lucratividade, né? Tudo isso é importante quando vocês vão aplicar. Não é só preço, não é só produto com maior potência, tem outras coisas que vocês têm que avaliar aí quando vocês vão fazer um projeto fotovoltaico. Próximo slide. Essas são as fábricas que nós temos, né? Elas são divididas aí, em várias capacidades produtivas, e cada uma dessas fábricas fabrica uma linha de produtos nossos. Então, módulos de 166 milímetros, células M6, eles vão ser fabricados em uma fábrica, módulos de 182 vão ser fabricados em outra, e tem ainda uma fábrica que fabrica ainda aqueles módulos com células de 158 milímetros, mas ainda é bem relevante, aí tem uma boa capacidade produtiva, tá, gente? Próximo slide, por favor. É a integralização vertical da cadeia produtiva, né? Nós dominamos todo o processo, desde o wafer até a fabricação de células, módulos, então a gente tem toda a cadeia produtiva dentro de casa, então a gente consegue ter um controle de qualidade muito bom, e também saber, né, de antemão quais são as tendências do mercado em relação ao que está por vir, o que vai acontecer, quando vai ter algum problema de suprimento, quais são as novas tendências, especialmente desenvolvimento de produtos, né? Quanto à geração de energia e qualidade, tem vários certificados aí que a gente ganha todos os anos, depois vocês podem dar uma olhadinha, eu posso mandar essa apresentação para vocês, tá? Certificados TUV, IEC, todos os testes para aplicação em Europa, Estados Unidos, nós podemos compartilhar dos nossos módulos. Então, assim, é uma qualidade inquestionável assim, em relação à fabricação de módulos, tá, gente? Falando sobre tecnologias, aí, que é um pouco mais o que nós estamos buscando aí nesse quadro aqui, né? A gente veio numa crescente de potências, desenvolvimento, tecnologia monocristalina, né? Antigamente a gente tinha os módulos policristalinos, a gente foi para os monocristalinos. Hoje teve umas palestras bem interessantes aqui um pouco antes, falando de bifaciais, novas tendências. A gente tem aplicação de multibus bar, rainbows diferentes para módulos, para ter melhor geração, enfim, né? Uma infinidade de tecnologias que são aplicadas hoje em praticamente todos os fabricantes aí. A grande, né, divisão hoje que existe, e aí entra no tema dos módulos de alta potência, é essa questão do crescimento das células, né? Se vocês olharem, era muito comum lá em 2017, 2018, a gente ter as células de 158 milímetros, elas foram crescendo, hoje ainda temos em linha módulos de 166 milímetros, e hoje existem 2 vertentes, aí, falando de módulos M10 e M12, que são os nomes das células aí, né? E aqui a gente tem, pela PV Infolink, aí, as expectativas, né, de qual que seria o share aí de produção
falando desses tipos de células, né? Então, a gente vai ter uma crescente das células de 182 e de 210 nos próximos anos. Então, eles vão dominar a parte da cadeia. O módulo vai crescer consequentemente. Então, a gente vai ter que se adaptar a isso, porque é uma tendência global de mercado. Tá? Falando um pouco de tecnologia da JA, né, nós temos uma patente com a dopagem com galho, que nos permite ter uma degradação um pouquinho menor aí nos módulos, né? Especialmente quando a gente fala de bifacial, a gente tem a aplicação do conceito do módulo vidro-vidro, né? Não vidro e backsheet, existe também esse tipo de módulo, mas o nosso bifacial a gente consegue aplicar o vidro-vidro, garantindo aí 30 anos de performance, 12 anos de garantia de produto, né? Fugindo um pouco aí do padrão de mercado que a gente tem nos monofaciais, especialmente. De novo. Opa, agora foi. Em relação a busbars, né, quem está aí no mercado já tem um tempo, viu o módulo de 2 busbars, 3 busbars. Em 2018, quem tinha 5 busbars era uma alta tecnologia. Hoje a gente está falando aí de 11, 9, depende de cada fabricante, de cada aplicação aí, mas hoje a gente já fala de multi-busbar. O busbar já deixou de ser um fio chato, ele é um fiozinho redondo para conseguir melhorar aí a questão de absorção pelas células. É um fiozinho bem fino, então tudo buscando otimização para conseguir uma melhor geração aí de energia ao longo do tempo. Aqui um pouquinho, né, de tecnologias, o que está por vir. Não vou me prender muito a esse tópico, porque, enfim, dá para ficar 1 hora falando sobre Persium, High Junction, futuramente o Tandem, que é uma célula que vai ser desenvolvida, né? Nós estamos trabalhando nisso, é um forte da JA, a questão de PID. Né? Nós somos parte ali dos 4 maiores fabricantes, então a gente tem muito essa conversa com os outros fabricantes para saber quais são as tendências e ter um alinhamento para você ter uma otimização de recursos produtivos também. Né? Tanto que ano que vem vocês vão ver aí que 3 grandes fabricantes vão ter uma padronização até em tamanho de módulos em relação às células M10. Tá? Então, isso tudo para otimizar a cadeia, conseguir melhorar custos e conseguir fornecer aí melhor para vocês. Tá? Falando um pouquinho de linhas futuras, né, nós vamos ter os lançamentos aí na Intersolar dos módulos de 600 watts, né, e mais para frente módulos um pouco maiores aí seguindo esse raciocínio dos módulos de 182 milímetros. Inclusive, assim, a gente já tem até desenvolvimento de linhas de teste, né, tem uma linha de 200 megas, se eu não me engano, sendo desenvolvida ali para testar já essa tecnologia de High Junction e tudo mais, para a gente começar a fazer um tryout dessas novas tecnologias. Lógico que tem diferença de custo, são tecnologias diferentes, mas, enfim, faz parte do P&D do desenvolvimento de módulos. Tá? Quais são os diferenciais? Bom, segundo o maior fabricante do mundo, então, questão de capacidade produtiva, né, a gente não tem muito problema aí, a gente consegue entregar com um curto espaço de tempo, uma grande quantidade de módulos. Dominamos toda a cadeia. Tá? Empresa Bankability 100%. Quem quiser pode pegar a Bloomberg lá. Vai estar todos os dados de análise, o que eles levam em consideração para fazer esse tipo de análise. Né? Responsabilidade social, eu pulei lá atrás, mas tinha um slide falando sobre isso. Nós temos alguns prêmios, né, em relação a isso, quanto à não poluição do ambiente, sem exploração de trabalhista, esse tipo de coisa. A gente tem uns prêmios que foram ganhos aí, inclusive esse ano. Né? Então, a gente não polui na geração dos nossos módulos e sempre, né, como está entre os grandes fabricantes, estamos aí na liderança tecnológica, ditando as tendências do mercado. Aqui, bom, rapidamente, né, só passando aqui para a gente chegar nos finalmente ali do que é o nosso foco aqui, a linha de produtos atuais que a gente tem, né, partindo dos 410 watts, que são aqueles módulos ainda com células de 158 milímetros, mas já na linha de 166 milímetros, a gente tem os de 450, tanto monofaciais quanto bifaciais, e o que hoje vem sendo o carro-chefe aqui, pelo menos para a JA aqui no Brasil, a gente tem vendido muito desses módulos de célula M10, 182 milímetros, de 535 a 550 watts, tanto monofacial quanto bifacial. Isso aqui são um pouco de dados técnicos, tá? Eu vou pular isso daqui. Então, só para vocês terem uma melhor visibilidade aí do que a gente tem. Né? Sempre
tratando os monofaciais e os bifaciais. E aí a gente chega ao ponto de que o que traz essa discussão para a gente sobre a aplicação do bifacial no telhado, né? Os ex-tarifários aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem a questão da isenção de imposto para alguns produtos, né? Não falando somente do NCM, alguns produtos possuem essa isenção do imposto de importação, se eu não me engano, 10,8%, para alguns modelos específicos que não têm similar nacional. E o que acaba acontecendo com esse produto? O módulo bifacial, por natureza, hoje, ele ainda é um módulo mais caro do que o módulo monofacial. Mas, quando você aplica a isenção de imposto, você deixa de pagar esse imposto, ele acaba ficando mais barato do que o módulo monofacial, né? Sendo que ele tem várias vantagens aqui que a gente vai discutir aqui para frente, né? A gente, na verdade, vai chegar num raciocínio aí quanto à aplicação desses módulos. Essa daqui é uma tendência aqui do International Technology Roadmap, né, para os fotovoltaicos. E o que vai acontecer? Assim como o monocristalino veio crescendo na questão de fabricação no mercado, né, a gente viu a curva de poli descendo e a curva de mono subindo, a mesma coisa vai seguir para os módulos bifaciais. Então, assim, a partir de 2022, 2023, a gente vai começar a inverter a balança. A gente vai começar a ter mais módulos bifaciais sendo fabricados do que módulo monofacial. Por quê? É tendência de indústria. A gente precisa de otimizar, e principalmente grandes investimentos, aí, que são as grandes usinas, que são o foco da maior parte dos fabricantes, vão buscar os módulos bifaciais, porque eles conseguem, com espaço, né, com o mesmo espaço, um LCOE menor. Então, isso já é uma tendência de mercado. O bifacial vai ser a maior parte da produção global aí. Falando da construção, né, acho que teve uma palestra aí um pouco antes que falou sobre a construção dos módulos, né? No nosso caso, todos os nossos bifaciais, eles têm a constituição do vidro na frente e o vidro traseiro no lugar do backsheet. Isso garante para a gente que a gente tenha uma maior impermeabilidade, né, do módulo, por isso também a gente tem uma degradação menor, conseguimos dar uma garantia maior. E também vamos discutir aqui a questão de, é mais pesado? Ele é mais resistente ou ele é menos resistente? São pontos que sempre ficam na cabeça aí do pessoal na hora de aplicar. Então, falando um pouquinho da distorção, né? Quando você compara um módulo monofacial com um bifacial, ele custa mais caro o bifacial. Mas a hora que você chega aqui no Brasil e você vai nacionalizar ele, acaba que ele chega mais barato. Então, para a gente, o que vale aqui no Brasil? Na maior parte do tempo, a gente vai analisar o CAPEX do projeto. Tem alguma contraindicação de você aplicar um bifacial? Existem algumas coisas que você tem que levar em consideração. O peso é uma delas. Mas, no final do dia, você tem um módulo com tecnologias muito superiores, com preço mais barato. Então, né, o que eu acabei de comentar aqui da questão de distorção dos impostos, né, e um comparativo aí, falando dos nossos... Peguei um exemplo aqui do nosso módulo de 455, mas a diferença de dimensões e peso também é muito similar nos módulos de 535, 540 watts. Tá? Então, se a gente olhar, nós temos aí 3 quilos de diferença, mais ou menos de 3 quilos entre um módulo e outro, né? E, em questão de tamanho, eles são muito similares, né? A gente vai olhar ali 5 milímetros, não é uma diferença esdrúxula que impeça a aplicação dele. Por que ele é só 3 quilos mais pesado e não, como antigamente, 6 quilos? A aplicação dos vidros nossos módulos são compostos por, ao invés, né, quando a gente fala de monofaciais, um vidro frontal de 3,2 milímetros, né, o substrato ali no meio e o backsheet. Quando a gente fala de bifacial, nós temos 2 vidros de 2 milímetros. Então, no total, a gente tem 4 milímetros de vidro, o que não faz com que pese muito o módulo. Então, assim, é 3 quilos a mais? Mas se você dividir 3 quilos por 2 metros quadrados, né, fazendo uma conta no papel de pão aqui, é 1,5 kg por metro quadrado. Não é um negócio impossível de carregar. Então, falando um pouquinho, né, da impermeabilidade sobre ele, a questão de degradação, vai ter um gráfico aqui demonstrando como a degradação dele é menor. Por não utilizar o backsheet, ele consegue ter um isolamento melhor. E também tem uma outra questão muito interessante, que é a questão de hotspot e
a perda de calor, o coeficiente de condução de calor do vidro comparado com o backsheet. A grande base para essa comparação, gente, é que o backsheet ele é um produto orgânico, então ele degrada ao longo do tempo, principalmente porque ele fica no sol. Agora, o vidro não, o vidro ele demora, não sei, 200 anos, 300 anos para ele se decompor. Então, o módulo vai parar de funcionar muito antes do vidro ter algum tipo de degradação. Aqui falando um pouco sobre a diferença, né, quando a gente tem a aplicação, a comparação de dois módulos semelhantes, com a mesma potência, mas a questão da degradação ao longo dos anos. Então, você consegue ter um módulo com uma degradação anual menor e, ao longo dos anos, você vai gerar mais energia. E isso, com esse fator ex-tarifário, que hoje para a gente é muito impactante, com um produto mais barato, né? Então, é isso que vem levado essa grande discussão aí para a gente, né? E o que a gente fala sobre bifacialidade, né? Eu vou aplicar numa usina, que é o conceito do bifacial. É para ser aplicado numa usina de solo, é para ser aplicado com seguidores, os trackers. Então, dependendo do substrato, você vai ter uma determinada geração, fator de geração extra, né? Você sempre tem a questão da reflexão, vai depender do albedo, vai depender da distância entre mesas, né? E entre a altura do módulo em relação ao chão. É uma otimização toda que você tem que fazer. Quando a gente fala de telhado, você desconsidera o fator de bifacialidade, porque simplesmente ele vai estar muito próximo, então você não pode levar isso em consideração na sua conta. Um módulo, né, só para citar um exemplo aqui, muita gente pergunta, o módulo 450 watts, se eu colocar ele no telhado, o que acontece com ele? Ele vai gerar 450? Ele vai gerar 450. O que acontece é que, como ele é bifacial, se você aplicar ele numa usina, ele vai gerar também pela parte traseira e, por consequência, ele vai ter um ganho de geração. Mas ele funcionando só com a parte frontal, ele é um módulo 450 watts. A potência nominal dele é determinada pela geração da frente. Aqui falando um pouquinho da questão de hotspot e coeficiente de calor, certo? Então, se vocês olharem, praticamente aí 10 vezes melhor a condução de calor num módulo vidro-vidro contra um backsheet. Ou seja, o módulo vai trabalhar com temperatura menor e ele, portanto, vai ter menos perdas, né, numa operação em um local quente. Tanto teve uma pergunta bem interessante aí no último quadro sobre a questão de ambiente úmido, ambiente agressivo, esse tipo de coisa. O módulo vidro-vidro é muito indicado para essas zonas extremamente agressivas, com calor alto, umidade alta, né, algumas intempéries, questão de maresia, esse tipo de coisa. Ele é o mais indicado, tanto que é um módulo de usina, né? Você vê muitos módulos vidro-vidro em usina. E aí a questão de resistência mecânica, tá? Ele é mais pesado? Ele é 3 quilos mais pesado. Mas quando a gente faz, né, a análise de elemento finito ali, tudo mais, porque a célula, quem já teve a oportunidade de pegar uma célula na mão, sabe que ela é mais fina que uma casca de ovo. Então, ela quebra com muita facilidade. Se você tiver um vidro dando suporte em cima e um vidro dando suporte embaixo, você tem vamos dizer assim, 2 pontos de apoio, né? Então, você consegue uma melhor distribuição de carga. Você tem menos chances de você gerar uma quebra, né, na célula, uma microtrinca, uma microfissura, que vai gerar um hotspot, que vai esquentar, que depois, né, dependendo do que acontecer aí, vai perder muita geração de energia, né? Por isso que a gente sempre fala, gente, o módulo não é para andar em cima, né? Todo mundo já sabe, mas não custa repetir. Mas é uma análise sempre que é importante. Questão de resistência mecânica. É um vidro duplo, tem mais vidro, se a gente for ver, né? São 2 mais 2, ali são 4 milímetros de vidro, então ele garante uma resistência mecânica melhor. Então ele não é mais frágil, principalmente porque esses módulos bifaciais, eles têm o frame também, para proteger ele no transporte, no carregamento, para facilitar a fixação, né? É muito comum a gente ver também alguns módulos bifaciais, bifaciais não, módulos vidro-vidro sem frame, mas esses hoje o padrão do mercado é com frame e a gente deixa de ter aqueles problemas de transporte. Só uma comparação, tá, gente? Se vocês olharem aí, né, o mesmo módulo produzindo por 25 anos, comparando as potências, né, no final ali num sisteminha de 5,46 kW ali, até o final da garantia, não que o módulo vai deixar de produzir depois disso, né? Os primeiros módulos aí que foram
instalados ainda estão em funcionamento hoje. Então, você, ao final dos 25 anos, gerou nada mais, nada menos do que 3 megawatts-hora a mais só de você ter instalado um módulo bifacial, né? Com vidro-vidro e tal, com um produto com custo mais baixo, que é o que vem acontecendo no mercado brasileiro. Tá? E não é uma exclusividade do mercado brasileiro. A JA tem muita segurança em dizer isso, porque isso foi um case que já aconteceu com outros países. Estados Unidos, que a gente sabe que tem muitas brigas aí com China, e Europa, né? Então, um resuminho básico aqui da questão sobre análise de produto contra produto, né? A gente vê que peso não é tanto uma desvantagem, mas fica esse quadrinho aí de comparativo para vocês darem uma análise aí depois. Só um resuminho aqui, o finalzinho, né, que a gente conversou já aqui na apresentação, para finalizar. E qualquer dúvida, nós estamos aí, eu e o Matheus Gil aqui da JA, se quiserem, tem nosso contato aí em vários lugares, não sei se eu posso falar aqui onde tem, mas a gente está aqui, se vocês quiserem pegar cartão nosso, a gente pode esclarecer melhor essas dúvidas técnicas aí. Tá bom, pessoal? Nosso muito obrigado ao Felipe Yamagishi, da JA Solar.